Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2º, no seu capítulo 6º, Vida Espírita. O item é o de número 7º. É o item 7º, item de número 7, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E também o segundo tema é metades eternas. Eu só queria concluir, até atendendo ao seu pedido, eu andei fazendo umas correções aí nos pequenos filmes que a gente coloca toda semana na internet. O nome do espírito chamado de André Luiz primeiro, Faustino Monteiro Esposel. Esse é o nome dele. Quem revelou o seu nome e quem revelou quem era André Luiz foi Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos era um diretor da Federação, se eu não me engano até hoje, se não desencarnou, um diretor da Federação Espírita Brasileira, e ele fez uma pesquisa e relatou, eu tenho esse documento, inclusive, aqui no meu computador, e revelou quem era o espírito de André Luiz. Quando eu falei que ele era um boêmio, diretor de futebol, presidente do Flamengo e etc., não foi porque eu pensava assim, não. Realmente, na biografia dele consta que ele foi presidente do Flamengo, e ele mesmo, no livro Nosso Lar, revela que ele era um boêmio, ligado ao álcool, ao fumo, que ele iludiu uma empregada da própria mãe, da casa onde ele morava. Ele era filho de uma família abastada, e engravidou essa moça, e sabendo que ela estava grávida, expulsou ele da casa da mãe dele. Quer dizer, quem relata o que ele era moralmente, não sou eu que estou relatando, é ele mesmo, né? E mais, tem um determinado momento, se eu não me engano, em 2007, o Chico diz que André Luiz era assessorado por 12 espíritos diferentes. Você imagina, então André Luiz não existia, não era a opinião dele que está relatada ali no livro. Se ele precisava de 12 dizendo para ele o que ele devia falar, ali não é a opinião dele. E nós temos que fazer outras considerações também, que são muito importantes. Primeiro, quem quiser saber a respeito disso que eu estou falando, eu falo embasado em Kardec, estude o capítulo dedicado aos fluidos, lá na Gênese. Eu não lembro qual é o número desse capítulo, se eu não me engano, é o 13 ou 14 da Gênese, sobre fluido. Os espíritos, eles têm o poder de manipular pelo pensamento os fluidos e até torná-los visíveis e ponderáveis. Não é? É possível os espíritos fazerem isso, mas é sempre temporário, nunca definitivo. E Nosso Lar, segundo a própria declaração do André Luiz, ele é formado, ele é construído pelo pensamento dos dirigentes da instituição. Então, como é que vão ficar o tempo inteiro só pensando naquilo para manter aquilo daquele jeito? Quer dizer, isso está totalmente contra o ensinamento dos espíritos superiores, né? Outro detalhe é de que os espíritos não têm corpo como nós temos, os encarnados. Um corpo com órgãos que se deterioram ao longo do tempo. Por mais que se preserve o corpo, ele se deteriora. É por isso que nós ficamos abrigados em lugares fechados, que é para se preservar do vento, para se preservar do frio,
para se preservar do calor em excesso, quando há, para se preservar do sol, da chuva, etc. Mas isso vale para os encarnados. O desencarnado não tem nenhum tipo de corpo. Nada que seja perecível. Nada, absolutamente nada. Então, o nosso lar não tem função nenhuma. Para que é que o espírito ia ficar num lugar fechado, localizado, circunscrito, fechado, se ele não precisa daquilo? É uma teoria totalmente infundada em relação àquilo que os espíritos ensinam. Não é? Então, o que a gente pede para que as pessoas façam uma reflexão a respeito é o seguinte: se duas teorias se confrontam, necessariamente uma tem que ser falsa. Necessariamente. Não pode haver duas teorias sobre o mesmo tema que sejam opostas. E a teoria sobre nosso lar, sobre essa colônia espiritual, que não é um planeta, não é um mundo, é um mundo paralelo, ou seja, ele está dentro de um outro mundo, dentro de um outro planeta. Quando as pessoas alegam que Kardec falou sobre mundos e tal, realmente falou mesmo. Mas ele falou sobre planetas e não sobre mundos paralelos. O que a gente pede para que as pessoas raciocinem é a esse respeito. Não é? Se duas teorias se confrontam e são opostas, uma necessariamente tem que estar certa e outra necessariamente tem que ser falsa. Mas, sem dúvida, não há espiritismo fora da doutrina espírita, fora desses 5 livros básicos. Não há espiritismo. O que há são teorias que não se confirmam, são opostas àquilo que os espíritos superiores ditam. E outra coisa, o grande propósito, o grande objetivo da doutrina espírita é a emancipação da humanidade. Quando eles falam em emancipar a humanidade, eles estão dizendo o quê? O que é a emancipação? Emancipação é a libertação. Quando uma criança de 17 anos, 16 anos é emancipada pelos pais, o que isso significa? Que a criança está desobrigada de atender às ordens dos pais e, a partir daquele momento, ela é responsável por si mesma, pelos seus atos, civilmente, criminalmente, por aquilo que ela faz. O grande objetivo dos espíritos superiores é emancipar a humanidade, ou seja, libertar ela dos grilhões da religião. Quando a gente posta na internet, lá no Facebook, que o espiritismo não é uma religião, nossa, o que tem de gente que vem, não é religião sim, porque não sei o que e tal, não é religião como a gente conhece, mas é religião, quer dizer, os espíritos religiosos, espíritas religiosos, que são ligados ao esoterismo, ao misticismo, ao culto, não é? Porque a Federação Espírita Brasileira, num determinado momento, até lançou um livro a esse respeito, chamado Culto do Evangelho no Lar. Isso era ensinado em todos os centros espíritas. Não é? Então, existe uma tendência do brasileiro, especificamente, em tornar a doutrina espírita uma religião. Definitivamente ela não é. Em nenhum aspecto ela não é. Se os pretensos espíritas que não estudam a doutrina espírita se dessem ao trabalho de ler o livreto, o opúsculo chamado O que é o Espiritismo, no seu diálogo com o padre, veriam que Kardec diz assim: quem transformou o espiritismo em religião foi vocês, a igreja. O espiritismo não é uma afirmação de Kardec, não é minha, não. Eu aprendi isso com Kardec, com os espíritos superiores. Não é uma religião. Aliás, a humanidade
tem que ser emancipada da religião, ela tem que se libertar da religião. Libertar-se da religião, porque a religião, ela aprisiona, ela condiciona, fanatiza a pessoas que são mortas por serem religiosos. Em outros lugares, por exemplo, na Coreia do Norte, se você pode ser um cristão, mas você é obrigado a esconder esse fato, porque se alguém souber que você é cristão, você é morto pelo Estado, porque o Estado só admite o culto, a reverência, a figura da família que domina a Coreia do Norte. Então, olha o que é a religião. Não é que eles não sejam religiosos, não. Eles cultuam aquela família, a família Kim, se eu não me engano. É Kim mesmo, é Kim Jong-un, o nome do sujeito que manda lá. Né? Só quem cultua, porque eles se consideram deuses. Só quem cultua a família Kim é que pode se dizer religioso. Não é? Então, a religião é uma coisa... Aliás, é fácil comparar. O que a ciência fez pela humanidade nos últimos 50 anos é muito mais do que a Igreja Católica fez nos últimos 2000 anos. Porque a religião ela é um empecilho na vida do homem. Ela fanatiza, ela condiciona. Ela diz quem ele deve amar e quem ele deve odiar. Aliás, isso sempre foi feito com o homem. Ah, não, branco não se dá com preto. Ah, não, preto é lixo, preto é sujo. O japonês, ele é traíra. Eu vi isso um monte de vezes, porque eu nasci na década de 50 e o mundo mal tinha saído da Segunda Grande Guerra. Então o japonês era considerado um traidor, o italiano era considerado um traidor, quinta coluna. Eu vi isso muitas vezes. Então as pessoas são jogadas sempre umas contra as outras, dizendo que a raça tal é contra a raça qual, e assim sucessivamente, quando não existe raça. Somos todos humanos, com sentimentos, humanos que amam, que odeiam, que têm divergências, que têm convergências, enfim. Mas a humanidade precisa ser liberta da religião, liberta da hierarquia sacerdotal, seja ela qual for. É isso que a humanidade precisa libertar. E é por isso que o espiritismo ele não tem a mesma penetração e o mesmo desenvolvimento que teve na época de Kardec. Que mesmo na época de Kardec surgiram os opositores que tentaram a qualquer custo destruir a doutrina espírita, exatamente com o propósito de fazer com que ela não esclarecesse a humanidade. Opositores ferrenhos da doutrina na época, da doutrina espírita, mas eram opositores leais, por quê? Eles eram opositores que falavam que eram opositores, e se declaravam opositores. Hoje não. Hoje, os opositores da doutrina espírita se fingem de espíritas para denegrir a doutrina.
Sim. Primeiro que o número está errado, são 17 milhões de brasileiros, e o que eu estou falando não está atualizado, já é mais hoje em dia. São 17. Há um movimento, inclusive muito combatido no Brasil, que esses espíritas religiosos, místicos, esotéricos, combatem de uma forma muito intensa, chamando esses outros que procuram preservar a doutrina espírita na sua origem de puristas. É interessante. Então, como isso se dá dentro da doutrina espírita? O que aconteceu com o espiritismo aqui no Brasil? A Igreja Católica influenciou os espíritos encarnados e principalmente os desencarnados, influenciaram os espíritas para que ela se tornasse uma religião, para que se pregasse dentro dela a divergência de opiniões, a desinformação, porque se você desinforma e se você cria divergência, você enfraquece. Toda vez que há divergência, em qualquer lugar, seja qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer instituição, onde você cria divergência, desentendimento, ao enfraquecimento daquela instituição. Desinformação, consequentemente o desentendimento, e o resultado disso é o enfraquecimento de qualquer coisa. E é o que aconteceu na doutrina dos espíritos. Embora exista um grupo, já hoje, eu considero muito grande, dentro das mídias sociais, né, da rede social, muito grande de pessoas trazendo essas informações verdadeiras para as pessoas. Né? Embora este culto à religião, este culto às obras do Chico, tenha uma força muito grande e continue imperando. Porque em qualquer lugar do mundo onde haja um centro espírita hoje, não foi fundado por um espírita ligado às obras de Kardec, foi fundado por espíritas ligados às obras do Chico. Em todos os lugares. Há espíritas que fundaram centros espíritas nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na própria França, na Alemanha, em tudo, Bélgica, em tudo quanto é lugar, e são todos eles ligados a André Luiz, às obras do Emmanuel, às obras do Chico. Então, isto tem uma intenção, isto tem um propósito, que é a de fazer com que o espiritismo não consiga, e eles vão trabalhar em cima disso enquanto eles puderem, não consiga a emancipação da sociedade, da humanidade, da religião, do culto religioso. Porque você tira poder de bispos, de papas, de cardeais, de padres, você tira o poder. Você tirando o poder, o que eles vão ser? Nada. O que será de um pastor quando você tirar dele a supremacia sobre os seus tutelados? Nada, absolutamente nada. E é isso que eles não querem, porque eles ganham muito dinheiro com isso. E o propósito é sempre esse: prestígio social, prestígio político e dinheiro. Esse é o propósito. Então, tudo isso está fundamentado nisso. As pessoas que se alertem, a gente está falando isso para alertar as pessoas. Alertar. Propositalmente para alertar. Fiquem atentos. Porque vocês estão sendo enganados. Kardec diz assim, tem uma frase de Kardec muito apropriada para isso. Ele diz assim: enganar-se é muito triste. Se deixar enganar é vergonhoso. E ele estava com toda a razão. Realmente é vergonhoso as pessoas tendo este livro aqui, ó, não sei se dá para ver aí, o título, né? O livro, dá para ver? Dá para ler? Tá. Tendo este livrinho, que não é um livro muito longo, mas precisa ser estudado com a profundidade necessária, tendo este livro, cair no engodo como esse das obras ditadas pelo André Luiz e pelo Emmanuel. Mas muito bem.
eu fiz esse preâmbulo aqui, essa introdução nos nossos estudos de hoje, porque você pediu que se falasse um pouco mais a esse respeito. É necessário que as pessoas ouçam mesmo. Eu, particularmente, não gosto de falar desse assunto. Eu não gosto de falar, porque isso é... Meu pai falava assim, é chover no molhado. Né? É a mesma coisa que a gente tentar enxugar gelo. Não vai resultar em nada. As pessoas que têm que acordar por si. Eu sempre digo que nós tivemos o privilégio aqui em Jaú de ter uma associação jauense de estudos espíritas que conseguiu sobreviver durante 20 anos, a duras penas, né, e estudando única e exclusivamente as obras de Kardec, ditada pelos espíritos superiores. Graças a Deus, é por isso que nós estamos aqui, lúcidos, esclarecidos a esse respeito, podendo falar com autoridade, embora seja, na minha opinião, enxugar gelo. Isto aqui vai acontecer, este esclarecimento, esse chamamento das pessoas para a realidade vai acontecer, mas ainda vai demorar um pouco. Talvez algumas encarnações ainda. Não, nem nos deixando enganar, que é muito pior. Bem, lá pelo YouTube está a Daniela, já tinha falado, a Isabel está conosco, e a Lu. Todos desejando uma boa noite a elas também. Então, como nós havíamos falado, estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita, o item é o de número 7, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos e Metades Eternas. A questão é de número 300. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores. 2 espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Bem, nós temos que fazer aqui um parênteses. Não existe a eternidade para os espíritos. Por isso que, de vez em quando, eu cito que Kardec falava como católico. Católico é que sempre cita muito, né? Nós temos a eternidade e tal, a alma tem eternidade. Não tem eternidade coisa nenhuma, porque eterno é absoluto. Só Deus é eterno. Ele não teve começo e não terá fim. O espírito não é eterno, o espírito é imortal. Então, quando a gente quiser se referir aos espíritos, né, talvez tenha sido traduzido de forma errônea, isso aqui, a gente deve falar eternidade, porque ele teve começo e não terá fim, mas ele teve um começo, diferentemente do Criador, tá bem? Por isso, eu só estou fazendo esse adendo para a gente poder entender, não é? Nós temos que aprender a pensar como os espíritos. Enquanto nós não aprendermos a pensar como os espíritos, nós ficaremos à margem desses ensinamentos. É preciso entender, aprender a pensar como eles. E o pensamento deles é diferente do nosso, completamente diferente, porque eles vivem a realidade. Nós vivemos a ilusão da vida material. Por isso que nós temos que fazer um esforço bastante grande para poder compreendê-los, para saber por quê. Então, quando Kardec fala de eternidade, leia-se imortalidade. Responde os espíritos superiores. Todos os espíritos são unidos entre si. Não há uma união maior entre um e outro espírito. Existe o amor que une as pessoas aqui na Terra e esse amor acaba transcendendo para a vida espiritual. No entretanto, atingido a um certo grau de evolução, quando o espírito atinge esse grau de evolução, ele ama a todos igualmente. Não há diferença. Não há diferença. Então, não existe esse negócio de perfeitamente simpáticos, quando reunidos, se amam muito, vão passar para a eternidade. Não, absolutamente. Por isso que eles respondem assim, todos os espíritos são unidos entre si. Nós somos seres gregários, nós não vivemos isoladamente.
Nenhum homem foi feito para viver isoladamente. Aqueles que se isolam por egoísmo. Isto não é benéfico, em hipótese alguma, nem para o desenvolvimento da inteligência, nem para o desenvolvimento da moralidade e nem para o desenvolvimento social. É necessário que os homens estejam ligados uns aos outros, para que uns possam beneficiar os outros com aquilo que sabem e ser beneficiados pelos outros com aquilo que os outros sabem. É sempre uma troca incessante entre nós, encarnados, troca de conhecimento, e entre nós e os desencarnados, e vice-versa, entre os desencarnados e os encarnados. Essa inter-relação, essa interdependência entre nós e eles, quando eu falo eles, eu estou falando dos desencarnados, ela é perene, ela é constante. Por isso que não precisa de nosso lar coisa nenhuma. Os espíritos, eles ombreiam conosco, diz Kardec, lá na introdução desse livrinho aqui, né, desse livro que não vale quase nada, ele só ensina a respeito das verdades imortais, né, das verdades espirituais. Lá na introdução, no item 6º da introdução, na tradução de José Herculano Pires, do professor José Herculano Pires, eles falam que o espírito não está localizado em lugar nenhum, não está em nenhuma localidade, em nenhum lugar circunscrito, né? Eles estão por toda a parte e ombreiam conosco. Nós podemos ter aqui, no ambiente da sua casa, no ambiente da casa da Daniele, da Lu, no ambiente da casa, da minha casa, onde eu estou, no ambiente da casa da Isabel, de todos aqueles que estão nos assistindo, podemos ter milhares, milhões de espíritos ouvindo as nossas conversas por interesse, por curiosidade, por necessidade de aprendizado e aproveitando isso de alguma maneira. É assim que os espíritos progridem. Pela busca do esclarecimento. O Criador, ele é misericordioso e bom. Quem quiser saber o que é o Criador, o Deus espírita, leia o Deus de Baruch Spinoza. Spinoza define o Criador, né? O que ele pensa do Criador, é exatamente aquilo. Um Deus misericordioso e bom que ama seus filhos, que não deseja que seus filhos sofram. Ele os ama com uma intensidade muito grande e tudo que é feito para o deleite do homem. O homem é o único e exclusivo responsável pelo seu sofrimento. E ele só sofre por uma única coisa, pela sua ignorância. Ele é ignorante, eu não estou falando aqui no sentido pejorativo da palavra, eu estou falando por desconhecimento, ele desconhece as coisas e toma decisões equivocadas. A nossa geração, a minha geração, foi levada a fumar, porque fumar era bonito, incluía socialmente. Nós éramos praticamente constrangidos a fumar. Não é? E tomamos essa decisão. Graças a Deus, eu e Yara conseguimos deixar esse vício há mais de 30 anos, graças a Deus, graças ao bom Deus, mas quanta gente não consegue, porque é de um sacrifício muito grande, deixar esse vício. Então, as más decisões podem trazer prejuízos morais, físicos, financeiros, para qualquer um. Então, é preciso que nós aprendamos com os espíritos superiores. Deixemos de lado a religião, que não nos traz nada de bom. Aliás, Deus nunca precisou de nenhum representante na Terra, nenhum representante. Nenhum homem é suficientemente sábio para representar ou para falar no nome do Criador, não é? Salvo raríssimas exceções que vieram trazer revelações da verdade. Quem trouxe a primeira revelação foi Moisés, com os 10 mandamentos, apenas com os 10 mandamentos. O segundo a trazer revelações a respeito foi Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Belém, não, aquilo é fantasia. Foi Jesus de Nazaré, o homem nascido no pequeno vilarejo chamado Nazaré, né, que trouxe revelações da verdade, que destruiu o Deus de Moisés,
o Deus antropomórfico, e ensinou para o homem o Deus de Spinoza. O mesmo Deus Spinoza, o mesmo Deus espírita, que ele vem ensinar na doutrina dos espíritos. Não é? Então, e depois tivemos a terceira revelação, que não foi trazida por nenhum homem, foi trazida pelos espíritos superiores, que é a doutrina dos espíritos. Essa é a terceira revelação. Não é? Então, eles seguem dizendo o seguinte: nas esferas inferiores, ou seja, em mundos como o nosso, quando o espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Ele ama os seus aqui, elevando-se intelectual e moralmente, a simpatia dele esfria um pouco. Por quê? Porque ele vai viver em outras esferas, em outros mundos, em outras situações, cujos valores são completamente diferentes dos valores que nós temos aqui. Inclusive, muitas vezes, valores divergentes. Porque um homem se liga a uma mulher e vice-versa, primeiramente por atração física. Olha o que é o nosso mundo. Olha o quanto o nosso mundo é atrasado. A maioria de nós, não estou dizendo todos, mas a maioria, 95% dos homens e das mulheres, não levam em conta as virtudes do outro. Virtudes morais, virtudes intelectuais, mas sim os atrativos físicos, que é o que é necessário aqui no mundo para unir duas pessoas. Depois, ao longo do tempo, não é que nós vamos desenvolver por aquela outra pessoa respeito, amizade, consideração, carinho, não é? E tudo mais que a gente conhece, que a gente busca numa relação. Nem todos conseguem isso, mas todos buscam isso. Amizade, a verdadeira amizade, amizade desinteressada. Né? Então, não acontece assim para os espíritos que progridem, não. Não é assim, não é dessa forma. Porque os espíritos que progridem moral e intelectualmente, quando eles buscam alguém, ou alguma coisa, ou a simpatia do outro, buscam nas suas qualidades morais e intelectuais. Completamente diferente da gente. Questão de número 301. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, o pessoal está quieto. Questão de número 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou a simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Então não existe perfeita concordância, afinidade perfeita. Isso não existe. No nosso mundo, não. Nós estamos muito aquém, muito longe, né, de qualquer coisa que se aproxime da perfeição. Muito distante. Então nós nem sabemos, em realidade, o significado da palavra perfeição ou do que ela significa realmente. Questão de número 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta. Na igualdade dos graus de elevação. Isto que gera a afinidade entre os espíritos. Quando são imperfeitos, em mundos como o nosso, se atraem pelo pensamento, pelas suas tendências, e se afinam com esses pensamentos. Nos mundos superiores acontece a mesma coisa, só que guardadas as devidas proporções. Lá o que une é o amor, a bondade, o carinho, o respeito, todas as boas qualidades morais do homem, do espírito. Né? Aqui não. Aqui o espírito tem afinidade com droga, com álcool, seja lá com o que for, ele se associa a outro pela mesma razão. Enquanto ele não vencer isso, ele vai estar associado, por esse motivo, aos outros espíritos. E por isso que ele responde, na igualdade dos graus de elevação, que guardado o grau de elevação, ele vai se associar
ao mesmo grau de elevação que lhe é próprio. Questão de número 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem ser mais tarde? Resposta: sim, todos o serão. Olha a resposta dos espíritos, atentem para isso, porque ela é importantíssima. Aqueles que guardam alguma antipatia para conosco, ou aqueles para com os quais nós guardamos alguma antipatia, no futuro seremos todos simpáticos uns aos outros. Aprenderemos a amar. O homem não sabe nem definir a palavra amor, nem definir. Amor é uma coisa subjetiva entre nós, totalmente subjetiva. É algo que nós desconhecemos, totalmente. Todos aqueles que vieram trazer exemplos para a humanidade de amor, e o maior deles foi Jesus de Nazaré, foi totalmente incompreendido. Totalmente incompreendido. Quando ele falava para alguém aquilo que ele pensava, era entendido como uma opinião pessoal de Jesus contra aquela pessoa. Por isso que ele foi sacrificado. Ele estava mexendo com os interesses do bolso dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas e tal. Né? Por isso que ele foi sacrificado. E Jesus não falava nada contra ninguém, muito pelo contrário. Amou intensamente. Amou como espírito puro que ele era. Não é? Ensinou amor, ensinou o perdão, ensinou que Deus é amor, que Deus é um Pai bom e misericordioso, assim que ele se referiu a nós, porque a figura mais próxima que nos protege, que salvaguarda todos os nossos interesses, quando nós somos crianças, e mesmo quando adultos, é nosso Pai. A ligação de família para os judeus é uma coisa muito importante. A família é uma coisa muito importante para o povo judeu. Não é? Isso está sendo destruído no Ocidente. Destruído, literalmente destruído. Os valores de família estão sendo destruídos. No Brasil ainda não conseguiram isso, porque o brasileiro é cristão. 83% do brasileiro é cristão. Enquanto 83% do Brasil for cristão, o comunismo aqui não entra. Por esse motivo. Sim, vão tentar sempre. Vão tentar sempre. O mal é ousado, o bem é tímido. O dia que nós quisermos, dizem os espíritos superiores, o dia que o homem quiser, o bem irá preponderar. Mas enquanto nós formos tímidos, o mal vai vencer, sempre. Tá certo? Agora, esta ligação, esta afinidade entre os seres de uma mesma família, tanto que Jesus fala assim, o que você está fazendo de bom emprestando dinheiro para aquele que você sabe que vai te pagar? O que você faz de bom cumprimentando só aqueles que você ama? Tal era a afinidade entre a família, era muito preservada. A família do outro era o problema do outro. Mas a minha família eu protejo. Por isso que Jesus compara Deus a um pai. Não é? Na realidade, o Criador, ele é criador, ele é causador, não é pai de ninguém. Ele é causador de todas as coisas. Como é que ele causa? Pelo pensamento. Não é? Pensamento é a origem de todas as coisas. Deus pensou, idealizou e criou o universo como nós conhecemos. Então, ele, na realidade, ele foi comparado a um pai, porque o pai era o protetor da família em todas as circunstâncias. Não é? O pai era o protetor do filho, aquele que, acima de qualquer coisa, se um filho lhe pedisse pão, jamais lhe daria pedra. É por isso que Jesus compara Deus a um pai. Olha, o pai de vocês, quando vocês pedem pão, ele dá pedra a vocês? Não, a resposta que ele recebeu. Então, olha, se um pai imperfeito como o pai humano faz isso, o que dirá Deus, que é o pai perfeito? Então, era uma estratégia de Jesus de fazer uma analogia
entre o Pai, o Criador, o causador de todas as coisas, inteligência suprema do universo, com o Pai material. E como é que nós podemos entender as coisas se não houver analogia? Se não houver termos de comparação? Não há como. Por isso que Jesus faz essa comparação. Muito necessária, aliás, naquela época. Hoje já nem tanto, porque hoje o homem já atingiu um grau de compreensão pela sua inteligência muito maior do que naquela época. Então não há tanta necessidade de se falar religiosamente, como gostam os místicos, os esotéricos, os religiosos aí de plantão. Então ele continua respondendo o seguinte: assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará a uma esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submeteram, tiver permanecido no mesmo estado. Só para entender, o espírito está no mundo como nós. Ele se eleva. Ele tem aí uma encarnação mais próxima do ideal, daquilo que ele mesmo idealizou. Progride, ascende ao mundo superior ao dele. Se aquele amado de outras épocas, que já está nesse mundo há algum tempo, deixou de fazer a lição de casa e permaneceu naquele mundo, ele se encontra. Se não, aquele já vai estar em outro grau de superioridade, diferentemente daquele que ele alcançou. No entretanto, eles não deixam de se ver, deixam de conviver cotidianamente, mas não se deixam de ver e de se amar, de continuar se amando. Nós temos muitos espíritos que nós amamos, que nós desconhecemos e que já estão em mundos superiores ao nosso. Fizeram a lição de casa, progrediram moral e intelectualmente e hoje gozam do privilégio de estar em mundos superiores ao nosso, em mundos de regeneração, em mundos felizes, ao qual nós não temos acesso. Um dia teremos. Né? E se esses espíritos permanecerem nesses mesmos mundos, o que é, na minha opinião, muito difícil, porque o espírito, quando atinge um certo grau de perfeição, ele procura galgar cada vez mais a sua evolução. Se ele não tiver feito a lição de casa, nós nos encontraremos e ficaremos no mesmo lugar. Né? Por isso que ele pergunta, os espíritos que hoje não são simpáticos, poderão ser mais tarde? Sim, é claro, todos serão. Nós nos encontraremos, nós daremos de cara, frontalmente, com todos os nossos irmãos, numa determinada época. Existe um livrinho, escrito por um espanhol, que frequentou a Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP, Ángel Aguarodi, é o nome dele. Marquem esse nome, desse eu tenho certeza, Ángel Aguarodi. Aliás, eu citei um livro, A Mediunidade nos Santos, eu falei o nome errado da outra vez, e eu escrevi lá no filme, no filme que cita isso, o nome do livro correto e o autor. Está lá escrito o nome do autor, não vou lembrar agora de cabeça. Isso, é Clóvis Tavares, isso mesmo, Clóvis Tavares. E o Ángel Aguarodi, se eu não me engano, um componente até da diretoria da FESP, na sua época, década de 50, alguma coisa, 60, alguma coisa assim, escreveu um livro chamado Pequenos e Grandes Problemas. Eu tenho esse livro. Extraordinário. Extraordinário. É um livreto de poucas páginas, mas riquíssimo em informações, em considerações, em reflexões a respeito das coisas espirituais. E o Ángel, em um determinado momento, fala assim: guardadas as devidas proporções, quando um espírito chega a um determinado grau de evolução, eles se igualam. Quando eu falei isso na Associação Jauense de Estudos Espíritas, um frequentador que lá estava falou assim: peraí, pô, e a individualidade, como é que fica? Pelo fato de igualar a sua maneira de pensar, não se perde individualidade.
Pelo contrário, ele mantém a sua individualidade num grau mais alto de pensamento, de entendimento das coisas espirituais. Então, leiam esse livro. É um livro difícil de encontrar, porque ele acho que não é mais editado, mas ele deve ter na internet e na forma de livro... livro... Como é que fala esse livro? Digital. Pequenos e Grandes Problemas. Angel Aguarodi, com D mudo no final. Vale a pena ler este livro. É um livro delicioso de ler. Eu comprei esse livro, eu estava junto do seu Milton Felipe. Nós fomos a uma livraria, vendia jornal naquela época, faz algum tempo já, né? Vendia jornal, o pessoal ia na papelaria, na livraria para comprar jornal, e lá tinha um pequeno sebo com alguns livros ali usados para serem vendidos. E tinha esse livro. Eu peguei na mão, fiquei muito curioso, o livro me atraiu. É interessante, né? A afinidade de pensamento com o escritor. Né? E eu peguei na mão e eu falei para o seu Milton, é bom esse livro? Ele falou, extraordinário. Muito bom. E eu imediatamente comprei e li. Aliás, estou precisando reler esse livro, porque ali não é para ler uma vez só também, é para ler várias vezes, para absorver, né, aquilo que está ensinado ali. Nós estamos na 303A agora, não é isso? A pergunta de Kardec aos espíritos superiores, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube. A Luciana disse que não está escutando o Alexandre. Então, apura o ouvido aí, filho, aumente seu som aqui, porque aqui está nítido, viu? Aqui a voz do Alexandre está nítida. A 303, lá, Kardec pergunta aos espíritos superiores, 2 espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Deixa eu tirar o livro daqui, porque eu não sei onde é que está o microfone nesse troço. Pode ser que eu esteja atrapalhando aqui a captação da voz, né? 2 espíritos simpáticos podem deixar de ser simpático um ao outro? Pode deixar de ser? Resposta, certamente se um deles é preguiçoso. O que tem a ver a preguiça com a simpatia entre as pessoas? É simples de explicar. O espírito preguiçoso deixa de progredir espiritualmente. O que não é preguiçoso, progride rapidamente. Então, um vai para um lugar, mesmo como encarnado, e o outro permanece onde está. Então, a simpatia, não que ela deixe efetivamente de existir, mas ela é impedida. Porque se você tem uma pessoa, embora você ame, eu tenho isso na minha família, embora amada, uma pessoa amada, mas que não pensa como eu penso, que não tem o mesmo conhecimento que eu tenho, não há como você ter afinidade com essa pessoa, afinidade que poderia existir se a pessoa tivesse o mesmo nível de informação. Por que uma pessoa, por exemplo, frequentadora de bar, de boate, de, sei lá, de qualquer lugar assim, não tem afinidade com a gente? Porque são maneiras de pensar diferentes, são formas de pensar diferentes, afinidades com ambientes diferentes. Então, não há como haver afinidade entre 2 espíritos que pensam diferente. Né? Por isso que as simpatias do nosso mundo podem deixar de existir. Aí Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar, e que não deve ser tomada ao pé da letra. Ouviram, pessoal, que cultua as coisas ensinadas por André Luiz e Emmanuel? Não deve ser tomada ao pé da letra. Fantasia. Pura fantasia. Os espíritos
que delas se servem não pertencem à ordem mais elevada. O espírito que ensina que existe metade eterna não é da ordem mais elevada, são embusteiros. São espíritos dedicados a enganar outros homens. Como existem os falsos profetas entre os encarnados, ou existem em muito maior número entre os desencarnados. Espíritos que têm prazer em enganar, prazer em criar embuste, prazer em mistificar. A esfera de suas ideias, desses espíritos de ordem menos elevadas, é necessariamente limitada, e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que teriam servido na vida corpórea. Se eles fossem encarnados, falariam a mesma coisa. O espírito, ele é herdeiro de seus pensamentos. O que ele pensava na matéria, o que ele pensava quando encarnado, ele vai pensar quando desencarnado. Jesus, quando fala vigiai e orai, mas é primeiro vigiar. Vigiar o quê? Nós não estamos sendo atacados por nenhum outro país, bom, pelo menos por enquanto, né? Não estamos em guerra. Você vai vigiar o quê? O seu pensamento. É o que você tem que vigiar. Se você quer ascender espiritualmente, se você quer progredir espiritualmente, você tem que vigiar o pensamento. Depois de vigiar o pensamento, não desejar o mal, não ser maledicente, não ser vaidoso, egoísta, prepotente, não cobiçar as coisas do próximo. Aí depois de vigiar os seus pensamentos, aí você tem o direito de orar. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Não é a tentação do demônio, não, que nem existe, coitado. É a tentação que o homem faz contra si mesmo. Porque quando Jesus fala, em verdade vos digo, que aquele que cobiçar a mulher do próximo já prevaricou com ela. O que ele quis dizer? Que ela tinha baixa moralidade? Não. O homem, quando deseja uma mulher, sobretudo uma mulher que é casada com outro homem, ele prevarica com ela no seu pensamento, porque ao desencarnar, ele vai ser herdeiro daquilo que pensa e vai receber as consequências dos seus pensamentos. Ele vai arcar com essas consequências. Portanto, temos que vigiar e orar para não sermos vítimas de nós mesmos, da nossa imprevidência. É necessário, continua Kardec, rejeitar esta ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, devem um dia, fatalmente, reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Sugestão: livrem-se das fantasias. Aqui, ó, Kardec explica, e explica com racionalidade. Não é baseado em fantasia, não. Vamos entrar agora no item 8, lembrança da existência corpórea. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso que nós falamos? A Isabel disse: eu também não estou conseguindo ouvir o Alexandre quando ele participou. Ficou mudo no YouTube. Ah, pai do céu, eu não sei o que dizer para vocês. Está baixo aqui mesmo, viu, o YouTube. Vocês estão me ouvindo bem? Realmente aqui está baixo. Deixa eu ver aqui se eu aumentar um pouco o volume. Vocês estão me ouvindo bem aí no YouTube? O volume está claro? A Daniela falou que me ouve bem, mas o sinal do microfone realmente está baixo aqui, viu? Tá no programa, no YouTube. É no programa. A Daniela falou que é só o Alexandre que não dá para ouvir direito, porque, na realidade, o Alexandre fala numa caixa de som que eu tenho aqui próximo do computador.
para que ele pudesse ser ouvido por vocês, o som teria que estar perfeito. A sensibilidade, agora está um pouco maior, parece, a sensibilidade. Mas eu vou tentar botar em 100% aqui o volume, para ver se melhora. Tá bem? Está em 100% agora. Parece que está um pouquinho mais alto. Vai chegar um pouquinho mais alto aí o volume para vocês. Vamos ver se... eu aumentei um pouquinho o volume do Alexandre também. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo agora. Então, o item 8 vai tratar da lembrança da existência corpórea. A pergunta é de número 304. Poxa, já estamos a 20 horas e 27 minutos. Puxa, a vida passou rápido hoje, não? É verdade, é verdade. Concordo com você, viu, Alexandre? Seu Milton falava assim, pô, agora que eu estou aquecido... Vamos estudar essa questão 304 para a gente encerrar, tá bem? O espírito se lembra da sua existência corpórea. Nós desencarnamos e nos lembramos daquilo que aconteceu na nossa última existência? Resposta: sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo, e dá risada dele mesmo. Ele fica com dó daquilo que fez, da sua estupidez. Kardec acrescenta a seguinte explicação: como homem que, atingindo a ideia da razão, a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude, ou das puerilidades da sua infância, dos seus atos infantis. Né? Isso é verdadeiro. Nós somos realmente espíritos de criança, né? Somos infantis realmente. Brigamos por qualquer coisa, discutimos por qualquer coisa, não nos damos conta, muitas vezes, das imbecilidades, da estupidez que nós cometemos, né? E assim é que acontece realmente. Infelizmente, é isso que acontece. Se não houver nenhuma pergunta a respeito disso que nós acabamos de estudar, nós vamos passar para a nossa prece de encerramento. E vocês aí, meninas, como é que estão aí? Podemos encerrar? Alguém tem alguma dúvida a respeito desta última questão que nós estudamos e das outras anteriores? Se não houver nenhuma dúvida, nós vamos encerrar com a nossa prece de hoje. Vou dar um tempinho, que tem um delay para chegar o som lá no YouTube. Vamos ver se não houver nenhuma pergunta, nós fazemos a nossa prece de encerramento. Ok. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, sempre ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos lutar e vencer as nossas más tendências, orientando a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.